mais de 120 milímetros no interior do estado, 118 aqui no Recife, ao longo de 12 horas, e 118 e 120 ao longo de apenas 6 horas. Muita chuva, muito mais do que era esperado, inclusive para o mês de janeiro aqui no estado. Denilson Silva foi até a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Climas, para tentar entender o que teria acontecido e, claro, a previsão para os próximos dias. A gente está aqui na sede da APAC, no bairro de Santo Amaro, porque desde a semana passada que a gente vem acompanhando os alertas de chuva forte, principalmente aqui na região metropolitana do Recife. E é exatamente o que aconteceu durante toda a madrugada e esta segunda-feira. Para entender esse fenômeno que atinge a região metropolitana e também o Agreste e o Sertão, eu converso agora com o Tiago do Vale, que é meteorologista da APAC. Tiago, vamos começar pela região metropolitana. Que fenômeno é esse e como é que fica a previsão para as próximas horas? Boa tarde a todos. Então, esse fenômeno é conhecido como vórtice ciclônico de altos níveis. Se a gente olhar aqui na imagem, esse movimento aqui no movimento horário é o que faz ocorrer, o que ocorre é a sucção da umidade que está em baixos níveis, formando as instabilidades que são as chuvas. Essas chuvas vêm ocorrendo desde a semana passada, principalmente no Sertão, onde teve pancadas de chuvas fortes, e também no Agreste, como a gente viu em Garanhuns. De ontem para hoje, esse sistema se deslocou mais para a região da Zona da Mata e região metropolitana, causando também essas chuvas fortes aqui, principalmente no Recife, onde a gente registrou 128 milímetros. São 128 milímetros até o momento, porque deve chover mais até o final do dia. A gente pode considerar que esse fenômeno é normal para essa época do ano? O fenômeno em si é normal para essa época do ano. Os vórtices ciclônicos começam em dezembro, tendem a ficar até fevereiro, causando esse tipo de precipitações. No Sertão, é comum mais nessa época do ano, porque é o período chuvoso de lá, então é mais comum ter chuvas intensas, raios e possibilidades também de granizo. Mas às vezes ele ocorre aqui também na região metropolitana. A gente acompanhou aí, e você citou bem, a cidade de Garanhuns, que lá foram mais de 120 milímetros também, em poucas horas, trazendo muita dor de cabeça para quem mora lá. Como é que fica a situação dessa região do estado de Pernambuco para os próximos dias? Deve voltar a chover forte como choveu no final de semana? A probabilidade é que sim. A semana toda, esse sistema ali deve voltar de forma intercalada com pancadas de chuvas fortes, moderadas, alguns períodos sem chuva, mas a tendência é que durante a semana tenha possibilidade de chuvas naquela região também. Agora a gente tem um sertão do estado que esse é o período de chuva na região, ou seja, lá está chovendo um pouco mais, mas é normal para essa época do ano. Exato, lá é o período mais comum dessas precipitações, e deve continuar chovendo ao longo desse início do ano até por volta de maio. Agora a gente volta aqui para a região metropolitana porque está todo mundo preocupado, principalmente quem mora na área de morro. A gente está começando a semana agora. O que a gente pode esperar para essa semana na região metropolitana? Na região metropolitana a expectativa é que continue chovendo hoje, possa voltar a chover durante a madrugada, mas durante a semana o sistema tende a desintensificar, intercalado de pancadas de chuva de fraca a moderada. Então, a expectativa é de chuvas intercaladas de períodos sem chuva. Ou seja, o que aconteceu nessa madrugada dificilmente volta a acontecer nesse período. A probabilidade é de diminuição de chuvas, mas é muito importante que a população acompanhe as previsões e as atualizações das condições do tempo no site da APAC e no Instagram da APAC. Obrigado, Tiago. Parabéns pelo trabalho. E é isso, o alerta fica, é sempre bom estar de olho nesses alertas que a APAC está soltando sempre, principalmente nas redes sociais, para saber como é que vai ficar os próximos dias, as próximas horas. Como o Tiago falou agora, a tendência é que essa chuva aos poucos vá diminuindo e, claro, a gente fica acompanhando todo o transtorno que esse temporal causou aqui no Grande Recife. E a gente espera realmente isso, que vá diminuindo, que essa água vá escoando e traga menos prejuízos. Quem está dentro de casa, no local seguro, claro, pode até achar legal a chuva, aquele clima mais frio, mas tem que lembrar também que tem pessoas que moram em locais de risco e também muitos desabrigados que estão sofrendo com tudo isso, sem falar nos transtornos no dia seguinte, nas horas seguintes, como hoje de manhã, em várias avenidas do Grande Recife.
totalmente alagadas, não só no Recife, como também Jaboatão, Paulista, Olinda, com ruas alagadas, trazendo trânsito, que a segunda-feira já é um dia muito movimentado para os veículos, ainda mais com mais problemas diante dessas chuvas.